Por que esse trabalho aqui é tão importante para a gente? Porque esse é um dos únicos trabalhos do mundo que avaliou hipertrofia de glúteo por ressonância magnética. Acabando então com aquela dúvida de que ativação, ativou mais, ativou menos. Então, para vocês terem uma ideia do quanto é precoce, o quanto a gente tem que tomar cuidado ainda quando a gente fala de glúteo, ó, esse estudo aqui, ó, foi publicado em outubro de 2023, ou seja, é uma criança. E também esse é um estudo que faz jus ao besterol, que sempre se falou de comparar a elevação pélvica com o agachamento. No final, essa comparação sempre foi injusta, tanto para o agachamento como para a elevação pélvica. São exercícios com características diferentes, biomecânica totalmente distinta, né? A elevação pélvica é um exercício que você tem tensionamento no glúteo até o final da extensão do quadril, mas muita gente também entende errado, tem gente que acha que o pico de contração do glúteo é no final da extensão, não é no final da extensão. Já nos primeiros graus de extensão da elevação pélvica, você já tem um pico de contração do glúteo, razão pela qual o glúteo é encurtado na elevação pélvica. É um exercício que o glúteo trabalha em encurtamento, não em alongamento. Então, por mais que a gente coloque caixote, aumente a amplitude, de fato a gente tem que fazer isso, acho interessantíssimo. Elevação pélvica não é um exercício que traga estiramento de glúteo nem próximo daquilo que acontece no agachamento. Isso é pontual. Isso não significa que um é melhor que o outro, são exercícios com características diferentes. Então, para mim, nunca fez muito sentido a comparação entre elevação pélvica e agachamento. Mas se vocês querem uma comparação justa entre elevação pélvica e agachamento, aqui foi feito. E com ressonância magnética. Qual que é o ponto que poderia ser discutido? A ressonância foi feita com os voluntários deitados. E aí o glúteo ele deforma um pouco deitado, né? Só que como foi feito assim pré e pós, a gente entende que tá tudo certo, porque foi feito da mesma forma a avaliação pré e da mesma forma a avaliação pós. É porque eu também não quero passar uma mensagem como se todos os estudos fossem perfeitos, ou só porque eu estou apresentando aquele estudo, eu como doutor, eu preciso ter a ciência de mostrar para vocês que por mais que um trabalho seja bom, ele tem sim suas limitações, tá? Então são pessoas inicialmente destreinadas, ou seja, digamos, muito responsivas ao treinamento, né? Que vão treinar durante 9 semanas, realizando esse treinamento 2 vezes na semana. Elas vão de 3 a 6 séries por sessão de treino, ou seja, a gente vai chegar a um volume de 6 a 12 séries semanais, só de elevação pélvica e só de agachamento. É bastante coisa para uma pessoa que nunca treinou, né? Então, um grupo vai especificamente trabalhar com a elevação pélvica e o outro grupo vai trabalhar especificamente com o agachamento. O que é interessante em relação à comparação com outros estudos? Alguns outros estudos que tinham feito comparação entre elevação pélvica e agachamento faziam um dos exercícios com o peso do corpo, faziam um dos exercícios com pouca amplitude. Então aqui, tanto elevação pélvica como agachamento foram feitos com a maior amplitude possível e foram feitos com cargas normais de treinamento na zona do 8 a 12 repetições máximas. Então, um estudo muito bem feito, ele teve progressão de séries ao longo do tempo e todas as vezes que as pessoas ganhavam força, a carga de 8 a 12 também era ajustada constantemente. Então, um estudo em que o programa de treinamento foi muito bem feito. Muito bem. Também não é um problema no estudo o número de participantes por grupo, porque finalizaram o treinamento 18 participantes no elevação pélvica, que é um número bom de participantes, e finalizaram no grupo agachamento 16 participantes. Então, também tem esse adicional em relação ao poder da estatística. Está tudo muito bem controlado aqui nesse estudo. Muito bem. Vamos para a eletromiografia. Esse aqui é um dos únicos estudos que coloca eletrodo em todas as porções do glúteo. Vocês podem ver ali pela foto, né? Então eu tenho eletrodo na porção inferior do glúteo, que é a cauda. Tenho eletrodo lá na porção superior do glúteo, que é a fibra caudal. Tenho eletrodo na porção medial do glúteo e tenho eletrodo no glúteo médio. Lembre-se que a maior parte dos estudos que fez qualquer comparação em glúteo só colocava a porra de um eletrodo aqui, ó, e dizia resultado X, resultado assado. E a gente sabe que as porções do glúteo têm funções diferentes, então não seria uma comparação justa de fato. Para vocês verem como a eletromiografia é complicada para vocês. Ó, porção alta do glúteo, porção média do glúteo, porção baixa do glúteo e glúteo médio. Se eu olhar lá, quem que está na frente? É aquele, o que é aquela cor ali? É lilás? Então, todas elas, em todas as situações, aquele exercício está com mais ativação, sim ou não?
Adivinha qual é o exercício? Agachamento. Elevação pélvica. Elevação pélvica está com mais ativação de glúteo em todas as porções. Então, se o estudo aqui se resumisse a eletromiografia, o que eu ia acabar falando para vocês? Que elevação pélvica é melhor. Que é o que muito fanfarrão aí, que não tem formação acadêmica, acaba fazendo com vocês em curso. Faz isso, faz aquilo, vira o pé para cá, vira o pé para lá. A dança das cadeiras violenta, né? Mas, bom, aqui nós vamos levar o negócio a sério, né? Então tá. Na ativação, realmente, a elevação pélvica levou vantagem. Para mim faz muito sentido pela posição em que você coloca o glúteo no exercício. O agachamento normalmente vai dar menos mesmo porque você coloca o glúteo em uma condição mais alongada. E o músculo, quando vai numa condição mais alongada, ele não tem a mesma capacidade de produzir força e nem a mesma ativação. Pensa comigo. Isso aqui é um sarcômero. Aqui do lado vai ter outro sarcômero, sim ou não? Certo? Beleza. E aí, juntando vários sarcômeros, vai ter um músculo, correto? Tá bom. Existe um comprimento do sarcômero, imagine assim, em que boa parte das actinas e miosinas estão ancoradas, estão ligadas. É aquele ponto em que você tem maior capacidade de produzir força. E que se eu colocar um eletrodo e medir a ativação muscular, vai ser onde ela vai dar mais alta. No agachamento, no leg, seria quando? Quando eu estou em 90 graus de flexão do joelho. Quando eu estaria mais ou menos aqui, ó. Por quê? Porque ali o glúteo ele tem um comprimento que é um comprimento ótimo. Ele não está nem muito encurtado, nem muito alongado. Agora imagine, eu continuo agachando, vou descendo, vou passar de 110, 140 graus. Quanto mais eu desço, o que mais acontece com os sarcômeros? Mais eles se afastam, mais eles estendem, mais eles estiram. E quanto mais alongados eles estão, principalmente quando eu estou lá embaixo no agachamento, lá em 140 graus, é quando o glúteo está mais alongado. E quando ele está mais alongado, os sarcômeros estão menos ancorados. O que acontece com a produção de força? O que acontece com a ativação? E se eu dizer que é um dos pontos que o glúteo mais hipertrofia? Esse é o problema. Confundir a ativação e força com hipertrofia. Na verdade, por que o Krause adaptou aquele exercício? Porque aquele exercício coloca o glúteo justamente naquela condição. Tanto é que você falou que teve muita dificuldade lá, porque o glúteo já está mais alongado, fora toda aquela questão de ajeitar a postura. É mais difícil produzir força num exercício que o glúteo sai muito alongado. Então aqui eu estou explicando para vocês o resultado. É meio que óbvio que a elevação pélvica ia dar mais ativação. Tá mais encurtado. Tá avaliando o glúteo numa situação em que ele é mais capaz de produzir força e ativação. E no outro eu estou avaliando o glúteo numa situação em que, em determinados ângulos de flexão de joelho, eu sou menos capaz de produzir força e ativar o músculo. Isso não significa que seja pior para a hipertrofia. Sabe como que você sabe, na prática, o que eu estou dizendo? É mais fácil você falhar no agachamento lá embaixo ou no final da extensão? Lá embaixo. E por que é mais fácil falhar lá embaixo? Tem menos capacidade de você levantar aquela carga. E no supino não é a mesma coisa? Quanto que é mais difícil? Quando a barra está lá embaixo. Quando a gente treinava mais supino, hoje em dia as academias diminuíram muito o uso de supino, né? Eu estava treinando supino e sempre pensava assim, cara, se eu descer a próxima, ou eu me cago ou essa barra me mata. Eu pensava, se eu não conseguir, o que eu faço? Paro na próxima. Então, às vezes, a gente não parava pela falha máxima. A gente parava porque sabia que se descesse a próxima, não tinha certeza se ia conseguir subir. E justamente a dificuldade era onde o peitoral estava mais alongado. Basicamente é isso. Isso acontece em diversos exercícios. O bíceps. É mais difícil aqui ou aqui? Aqui. Então são essas condições, olha lá, ó, essas mesmas condições. Então isso aqui não era para ser surpresa para ninguém. Só que os caras quando dão dando aula para vocês,
Eles colocam esses resultados aqui e eles não explicam para vocês o porquê que aconteceu esse resultado. E ainda confundem a cabeça de vocês querendo induzir a entender que a elevação pélvica seria melhor. Isso é um erro. Mas vamos ver. Ressonância magnética. Cara, que coisa linda que os caras fizeram aqui. Eles inclusive colocaram as imagens aqui do lado direito de vocês, né? As fibras altas do glúteo são mais abdutoras do que extensoras, sim ou não? Quanto que elas hipertrofiaram? 6,5%, 7%. As fibras inferiores são mais extensoras do quadril, sim ou não? Quanto que elas hipertrofiaram? O dobro. Esse é um dos primeiros estudos a falar de hipertrofia não uniforme de glúteo. Que eu estou executando um exercício que é para o glúteo máximo, mas eu vou hipertrofiar mais a porção caudal porque é uma porra de uma extensão. E na extensão, eu, teoricamente, por conhecer a anatomia, imaginaria que as fibras extensoras hipertrofiariam mais. Porém, olhando, não tem diferença no agachamento em nenhuma ponto de hipertrofia do glúteo entre elevação pélvica e agachamento. O agachamento resultou exatamente na mesma hipertrofia do glúteo que a elevação pélvica e vice-versa. Aí agora, o show de horrores. Qual foi a hipertrofia de glúteo médio e mínimo? Por quê? Porque não tem abdução. Deu para entender? Aí os caras vêm me falar que agachamento é o exercício mais completo da musculação. Entendeu?